Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Luciano Spalletti, que foi demitido da seleção italiana depois aí da derrota da Itália para a Noruega por 3-0, né? Eu acho a geração da Noruega absurda, né? Tipo, eles têm Sorloth, Haaland, Antônio Nusa, entre vários outros jogadores muito bons. Então, assim, essa seleção da Noruega tá bem perigosa. E vale lembrar, né? Tipo, a Escandinávia, acho que esse é o nome da península ali, né? Ela tá gerando alguns jogadores absurdos, né? A Suécia tem o Gyökeres, eles têm também o Isaac, atacante do Newcastle. Então, assim, é um pouco triste pensar que a Suécia hoje tem uma dupla de centroavantes muito melhor que a do Brasil, que tem Richarlison e quem? O Endrick, aos 18 anos, não está pronto para ser comparado com esse calibre de atacante. Mas, falando do Luciano Spalletti, muita gente acreditou que ele ia fazer a Itália decolar depois do ótimo trabalho dele na Napoli. Para quem não sabe, Luciano Spalletti foi o técnico que ganhou o campeonato italiano com a Napoli, na época que o Kvaratskhelia e o Vitor Osimhen ainda estavam por lá, né? O campeonato dessa última temporada foi com o Antônio Conte, né? E a questão é, esse trabalho credenciou muito o Luciano Spalletti, surgiu a oportunidade após a demissão do Roberto Mancini, que também foi um técnico muito bem sucedido em clubes, foi o primeiro campeão da Premier League com o Manchester City, é um grande técnico também, o Roberto Mancini, mas é aquele negócio, né? Tipo, os caras dão certo em clubes, mostrou um futebol lindo, a Napoli era um negócio espetacular de se ver com o Luciano Spalletti. Chega na seleção não dá certo, né? A gente vê muita coisa errada acontecendo, a seleção não decolando. Eu acho que o Spalletti errou em várias coisas. A primeira, a renovação forçada. Eu sou uma das pessoas que mais tenho aversão a essa ideia de renovação do elenco de seleções. Pra mim, tá jogando bem? Joga. A seleção não tem que estar comprometido com ninguém. Ela só tem que estar comprometido com quem está jogando melhor. Por que deixar o Casemiro de fora das convocações se as opções mais jovens não estão jogando melhor do que ele? Eu não vejo lógica alguma nisso, porque para mim assim, o trabalho de desenvolver esses atletas não é da seleção, é dos clubes, entende? E é do próprio atleta em si. Não é 2 semanas com a seleção que vai revolucionar o futebol dele, né? E assim, essa ideia de renovação forçada deu errada com o Joachim Löw na Alemanha, ela não vem dando certo, literalmente não vem dando certo. Você fala, mas a Espanha tá com um elenco super jovem e tá dando certo. Mas são os melhores que estão jogando, né? O Lamine Yamal joga porque não tem ninguém melhor do que ele para jogar. E quem que tá ali no meio do ataque? O Oyarzabal, ele não é um garoto. Então, assim, você tem o Nico Williams, o Lamine Yamal, mas joga porque são os melhores. E tem que ser desse jeito. Então, pra mim, assim, joga quem é o melhor e o Spalletti não tava fazendo isso. E a gente tem que falar também, alguns técnicos têm ideias complexas demais para serem colocados em seleções. Por que nem todo clube técnico de clube, né, vai funcionar em seleção? Porque o trabalho dele demanda tempo para atingir aquele nível de entrosamento. Porque assim, às vezes 2 semanas não vai ser o suficiente para você colocar uma ideia. Nunca é, na verdade. O próprio Scaloni levou mais de um ano para ajustar as coisas na Argentina. Mas a questão, o trabalho de seleção é o quê? Os caras estão jogando com clubes, eu sempre repito aqui, jogadores que vêm de clubes diferentes, trabalhando com ideias totalmente distintas, se reúnem e tem que jogar sobre o mesmo modelo de jogo. Não é um trabalho fácil. E quanto é o período que você tem para treinar? 2 semanas. Essas são as grandes competições, Copa América, a Copa do Mundo. Inclusive, esse tipo de competição é normalmente onde você pode fazer maior evolução tática. Isso aconteceu para a Argentina do Scaloni. A virada de página, né, ou virada de panqueca da seleção, se podemos dizer, que mudou a seleção da água para o vinho, foi a Copa América de 19. Eles começam com um futebol grotesco e a partida contra o Brasil na semifinal, naquele ponto, já é muito melhor. A partida do terceiro lugar já foi melhor. Foi nítida a evolução da Argentina. E dali para frente eles só voltaram a perder na Copa de 2022, naquele jogo surreal contra a Arábia Saudita, que no final não importou nada, a Argentina foi lá e foi campeã do mundo. Então, assim, é aquele negócio, precisa de sequência. O Scaloni teve lá, o Spalletti teve na Eurocopa e não deu certo, o trabalho foi ruim. E ele perdeu a mão, ele não conseguiu colocar as ideias, ele não conseguiu fazer o elenco comprar a ideia dele e é aquele negócio, quando é complexo demais para uma seleção, não dá para colocar em pouco tempo, é melhor nem tentar. Quando o negócio é muito difícil de se fazer, é bom evitar na seleção. Seleção exige simplicidade, boa leitura de jogo e muito mais isso do que imposição de estilo. Só quando o cara é muito bom mesmo em colocar isso no estalar de dedos. E a verdade é que assim, nem o Flick foi isso para a Alemanha, e olha que a seleção da Alemanha é bem melhor do que a da Itália. Então, só para a gente ter um pouco noção disso. Então,
É um fracasso para o Spalletti, que é triste, mas é um baita técnico para clubes. Todo clube que está ali querendo um técnico aí no mercado deveria ir atrás. Acho que a Atalanta até perdeu uma chance agora que o Gasperini foi para Roma de contratar o Luciano Spalletti. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.